Bom dia e seja muito bem-vindo ao nosso podcast de português brasileiro. Eu sou o Rafael e hoje eu quero te ajudar a dar um passo muito importante no seu aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre 50 palavras essenciais em português. Palavras que aparecem todos os dias. Palavras que você vai ouvir na rua, no trabalho, em viagens, em conversas simples. E eu já quero te dizer uma coisa importante. Você não precisa decorar tudo de uma vez. O objetivo aqui é ouvir, reconhecer e começar a sentir o português de forma natural. Então, enquanto você escuta, relaxa. Não precisa repetir agora. Só escuta e deixa o som dessas palavras entrar. Vamos começar com algo muito básico, mas extremamente poderoso. As palavras que você usa quando encontra alguém. No português brasileiro, a palavra mais comum para começar qualquer conversa é oi. Oi é simples, curta e funciona em praticamente todas as situações. Depois do oi, uma das palavras mais importantes é tudo bem. Tudo bem significa algo como how are you? Mas no Brasil, essa pergunta é muito mais um gesto de educação do que uma pergunta profunda. E a resposta mais comum para tudo bem é simplesmente tudo bem. Simples. Tudo bem. Outra palavra essencial que você vai ouvir o tempo todo é obrigado. Obrigado é usado quando você agradece. Se quem fala é uma mulher, você também pode ouvir obrigada. Mas não se preocupe, mesmo que você use obrigado, todo brasileiro vai entender. Agora, uma palavra que aparece logo depois do obrigado é por favor. Por favor é usada para pedir algo. É uma palavra simples, mas muda completamente o tom da frase. E quando alguém pede algo para você, uma resposta muito comum é claro. Claro significa yes, of course. Você vai ouvir muito essa palavra em lojas, restaurantes e conversas informais. Agora, vamos para duas palavras pequenas, mas extremamente importantes. Sim e não. Sim e não, essas duas palavras vão te acompanhar o tempo todo. Outra palavra essencial, principalmente quando você não entende algo, é desculpa. Desculpa é usada para pedir desculpas, mas também para chamar a atenção ou pedir para repetir algo. Por exemplo, quando você não entende, é muito comum ouvir desculpa, pode repetir? E essa frase é ouro para quem está aprendendo português. Agora, uma palavra que os brasileiros usam o tempo todo, às vezes até mais do que deveriam. Então. Então é uma palavra de conexão. Ela aparece no começo de frases, no meio de histórias, em explicações. Você vai ouvir brasileiros começando frases com então eu estava pensando. Não se preocupe em usar agora, mas é importante reconhecer o som. Antes de continuar, eu quero reforçar uma coisa. Essas palavras não são importantes porque são comuns. Elas são importantes porque fazem você se sentir parte da conversa. E no próximo trecho, a gente vai entrar em palavras essenciais para o dia a dia. Palavras que você usa para pedir coisas, para se localizar e para sobreviver em português. Agora que você já ouviu algumas palavras básicas de convivência, vamos avançar um pouco mais. Essas próximas palavras aparecem quando você precisa agir, pedir ajuda ou resolver coisas simples no dia a dia. Uma palavra essencial, especialmente quando você está aprendendo, é aqui. Aqui significa here. Você vai ouvir muito essa palavra quando alguém mostra algo, entrega algo ou indica um lugar próximo. Por exemplo, um brasileiro pode dizer, é aqui. Outra palavra que sempre aparece junto com aqui é ali. Ali indica algo um pouco mais distante. Não é longe, mas não está exatamente perto de você. E quando algo está realmente distante, você vai ouvir lá. Aqui, ali, lá. Essas três palavras são fundamentais para se localizar. Agora vamos para uma palavra que aparece em lojas, restaurantes e praticamente qualquer serviço. Quanto? Quanto é a forma mais simples de perguntar o preço de algo. Você pode ouvir quanto custa? Mesmo que você só diga quanto, as pessoas vão entender. Agora, uma palavra que ajuda muito quando você não tem certeza é talvez. Talvez significa maybe. É uma palavra muito usada em respostas. Por exemplo, talvez amanhã.
Agora vamos para uma palavra muito brasileira usada o tempo todo em conversas informais: gente. Gente significa people, mas no Brasil ela também é usada para chamar a atenção. Você vai ouvir frases como: gente, olha isso! Agora, uma palavra curta, mas muito importante para expressar opinião: acho. Acho vem do verbo achar e significa I think. Por exemplo, acho que sim. Acho que não. Agora vamos para duas palavras muito importantes para a interação: pode, precisa. Pode é usada para dar permissão. Precisa é usada quando algo é necessário. Por exemplo, pode entrar. Precisa de ajuda? E essa é outra palavra essencial: ajuda. Se você lembrar de poucas palavras, lembre-se dessa, ela abre muitas portas. Até aqui, você já ouviu palavras que te ajudam a cumprimentar, se localizar, pedir coisas e se expressar melhor. No próximo trecho, a gente vai entrar em palavras essenciais para tempo, rotina e organização do dia a dia. Agora que você já conhece palavras para interagir e pedir ajuda, vamos falar sobre algo que faz parte da vida de todo mundo: tempo. Falar sobre tempo em português é essencial, porque essas palavras aparecem o dia inteiro, em mensagens, em conversas e em compromissos. Uma das palavras mais usadas em português brasileiro é hoje. Hoje significa o dia em que você está agora. Você vai ouvir frases como: hoje eu trabalho, hoje não. Depois de hoje, outra palavra muito importante é amanhã. Amanhã fala sobre o futuro próximo, algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu vejo isso. E para falar do passado recente, uma palavra muito comum é ontem. Ontem, hoje, amanhã. Essas três palavras organizam boa parte das conversas. Agora vamos para uma palavra muito brasileira, que aparece em quase toda a conversa: coisa. Coisa é usada quando você não lembra o nome de algo ou quando quer falar de forma geral. Por exemplo, essa coisa aqui. E isso é completamente normal no português falado. Até agora, você já tem um conjunto de palavras que te ajudam a se orientar no tempo, na rotina e na conversa diária. No próximo trecho, a gente vai entrar em palavras essenciais para sentimentos, opiniões e reações. Agora vamos entrar em um grupo de palavras que muda completamente a forma como você se expressa em português. São palavras ligadas a sentimentos, opiniões e reações do dia a dia. Essas palavras aparecem o tempo todo em conversas reais, mesmo quando a pessoa não está pensando nelas conscientemente. Vamos começar com uma palavra simples, mas extremamente comum: bom. Bom pode significar algo positivo, algo de boa qualidade ou algo que está correto. Você pode ouvir frases como: isso é bom, bom para mim. O oposto de bom é ruim. Ruim é usado quando algo não é bom, não funciona ou não agrada. Por exemplo, isso é ruim. Agora uma palavra muito usada para concordar: certo. Certo pode significar que algo está correto ou que você concorda com algo. Você vai ouvir muito tá certo. Outra palavra extremamente brasileira, usada para concordar ou encerrar um assunto: beleza. Beleza significa algo como ok, sounds good. Agora vamos para uma palavra ligada a sentimentos: feliz. Feliz significa happy, mas no português brasileiro ela aparece muito em frases simples. Por exemplo, estou feliz. Agora o oposto, triste. Triste indica um estado emocional negativo, mas é uma palavra comum e natural. Você pode ouvir estou triste hoje. Agora uma palavra muito usada para intensidade, muito. Muito intensifica quase tudo. Por exemplo, muito bom, muito difícil. E quando algo não é intenso, uma palavra comum é pouco. Essas palavras ajudam você a ajustar o tom da conversa. Agora vamos para uma palavra muito importante para a opinião: gosto. Gosto vem do verbo gostar. É uma das formas mais simples de expressar preferência. Por exemplo, gosto disso.
E quando você não gosta, não gosto. Essas expressões são simples, mas extremamente poderosas para conversas reais. No próximo trecho, a gente vai fechar a lista com palavras essenciais para movimento, ação e situações do cotidiano. Agora vamos entrar nas últimas palavras essenciais, aquelas que você vai usar quando estiver em movimento, fazendo coisas, resolvendo situações do dia a dia. Essas palavras aparecem naturalmente em conversas rápidas, mensagens curtas e respostas simples. Vamos começar com uma palavra fundamental: ir. Ir é um verbo essencial, ele aparece em quase todas as conversas. Você vai ouvir frases como: vou agora, vou lá. Outra palavra que aparece muito com ir é voltar. Voltar significa retornar. Por exemplo, volto depois. Agora uma palavra essencial para a ação: fazer. Fazer é um verbo extremamente versátil. Você pode ouvir: o que você vai fazer? Outra palavra que acompanha fazer muitas vezes é trabalho. Trabalho aparece tanto como verbo quanto como substantivo, mas no dia a dia ela está em quase toda a conversa. Agora uma palavra muito comum em respostas curtas: nada. Nada é usada quando você não está fazendo algo ou quando algo não aconteceu. Por exemplo, nada demais. Agora uma palavra que aparece quando algo é possível: dá. Dá vem do verbo dar, mas no português falado significa é possível. Você vai ouvir: dá para fazer. Outra palavra essencial para fechar conversas é depois. Os brasileiros usam depois o tempo todo. Agora uma palavra pequena, mas muito importante para continuidade: mais. Mais significa more e aparece em pedidos e respostas simples. Por exemplo, mais um pouco. Agora, para fechar nossa lista de palavras essenciais, uma palavra muito brasileira, usada para encerrar conversas de forma educada: então. Então aparece no começo, no meio e no fim das conversas. Se você ouviu esse episódio com atenção, mesmo sem decorar tudo, seu ouvido já está mais preparado para o português brasileiro. Essas 50 palavras formam a base de milhares de frases, e quanto mais você ouvir, mais natural tudo vai ficar. Você pode voltar a este episódio sempre que quiser, no carro, em casa ou enquanto caminha. Antes de ir, eu te faço um convite simples. Escolha 5 palavras desse episódio e tente reconhecê-las hoje, em conversas, em vídeos ou em músicas. Se esse episódio te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está aprendendo português. E me conta nos comentários, qual dessas palavras você mais escuta ou qual foi nova para você. Muito obrigado por estudar comigo hoje. Eu sou o Rafael e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!